tô gravando esse vídeo aqui logo depois de O Agente Secreto ter ganhado o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa e do Wagner Moura ter ganhado o de melhor ator em filme dramático. Possivelmente os indicados do Oscar já saíram, mas eu não tenho acesso ao futuro, então fica aqui o mistério. De qualquer forma, esse é um grande momento pro cinema brasileiro, pro cinema pernambucano, pro cinema independente, pra Bahia de uma forma geral. Tudo isso é lindo, mas como sempre acontece toda vez que um filme brasileiro ganha grande repercussão midiática, vem aquele monte de papo bosta, né? Lei Rouanet, esquerda com dinheiro público, Wagner Moura mamando na teta do governo, vamos todos mamar o Wagner Moura. E às vezes é difícil ficar o tempo todo repetindo, explicando que não, o Agente Secreto não foi financiado pela Lei Rouanet, a Lei Rouanet não financia longa-metragem, que até existia investimento público, mas foi só uma parte do orçamento e que ninguém tirou dinheiro de escola nem de hospital pra fazer filme. Enfim, no meio de todo esse turbilhão de mentiras, é perfeitamente compreensível que uma pessoa leiga não entenda muito bem porque que um filme custa 27 milhões de reais. Parece muito dinheiro, e é muito dinheiro, relativamente muito dinheiro, não quando comparado ao orçamento de filme de Hollywood ou Plano Safra, mas sim, muito dinheiro, ou pelo menos um pouco mais do que o aluguel de um estúdio super compacto no centro de São Paulo. E enquanto eu pensava sobre esse assunto, um seguidor aqui do canal me mandou uma pergunta justamente sobre isso. Por que mesmo um filme de baixo orçamento custa milhões pra ser feito? Pra onde vai esse dinheiro? Qual a matemática por trás desses números? E aí, quando eu li essa pergunta, no primeiro momento eu pensei, tá, vou escrever uma resposta simples, resumida, sintética, explicando ponto a ponto, mas à medida que eu me debruçava na matemática por trás dos números, eu fui percebendo as várias subjetividades por trás dessa matemática. Tudo tem alguma coisa por trás. Então, nesse vídeo, eu quero, sim, responder por que é tão caro fazer um filme. Eu vou abordar diretamente essa pergunta, mas eu quero trazer também algumas historinhas interessantes, curiosas e aparentemente não relacionadas, pra gente entender que o buraco, como sempre, é um pouco mais embaixo. Tem muita coisa fedida lá embaixo. Vamos conversar? Olá, estamos de volta e eu não aguento mais 2026. Estou retomando as atividades aqui do canal praticamente no final de janeiro porque eu precisei tirar uns dias de folga no começo do ano pra cuidar da minha saúde. E por causa disso eu tô com vários roteiros atrasados. Bom, eu já tava com vários roteiros atrasados desde o ano passado e a situação só piorou agora. Eu não aguento mais 2023. Mas enfim, tudo isso aqui pra dar uma pequena satisfaçãozinha aqui pra vocês, pra justificar um pouco esse ritmo mais lento aqui desse começo de ano. Desculpa, mas eu tô precisando. Esse vídeo originalmente era pra ter sido um daqueles de perguntas e respostas, mas como acontece com certa frequência, uma delas acabou ficando longa demais e a discussão ficou mais interessante do que eu tava esperando. Nada mais justo do que deixar tudo bonitinho em um vídeo só. Tudo em nome do engajamento. A pergunta que eu recebi foi justamente sobre os custos de se fazer um filme. Quem me mandou foi uma pessoa chamada FG Sack. E essa pessoa falou especificamente assim, ó: me assusto com os valores de muitas produções. Obviamente é possível fazer bons filmes com orçamentos modestos. Mas pra onde vai tanto dinheiro? Marketing? Casting? Ou cada caso é um caso? A resposta curta pra essa pergunta é que fazer filme é caro mesmo, principalmente porque envolve o trabalho de dezenas, centenas e às vezes milhares de pessoas direta ou indiretamente. A gente tá falando de um setor econômico e a gente tá falando também de uma profissão que demanda preparo, que demanda estudo, que demanda treinamento. E já que tocamos nesse assunto, deixa eu te falar um pouco sobre os cursos de audiovisual da EBAC, que tá patrocinando esse vídeo. A EBAC tem uma série de cursos de audiovisual que te dão tudo que você precisa saber para trabalhar em sets de filmagem, roteiro, edição de vídeo e efeitos visuais sem precisar sair de casa e através de uma metodologia que une criatividade, praticidade, flexibilidade e inserção no mercado de trabalho. E com o EBAC Pass, você pode ter acesso por 2 anos a vários cursos dentro de uma área específica, tipo audiovisual ou alguma outra que você se interessar. E se você estiver se sentindo aventureiro, você pode assinar o EBAC Pass Carreiras, que inclui tudo que está disponível no Pass, mais um programa de empregabilidade com garantia de reembolso conforme regulamento. A EBAC é uma escola online que oferece 150 cursos, dentre eles 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC, que oferecem muito mais do que simples aulas online. É um mundo de possibilidades que inclui grandes eventos online e offline, experiências extracurriculares exclusivas, comunidade de alunos, consultoria de carreiras e muito, muito mais. Mas eu não acabei ainda, tem cupom de promoção. Pega o meu cupom aqui, ó, HORA2026, pra garantir um desconto bem gostoso de R$200. Mas faz isso agora, porque vai acabar, viu? O link tá aqui na descrição do vídeo, ou você pode apontar o seu celularzinho para esse QR Code que tá aqui aparecendo na tela. Aproveita. E sem mais delongas, de volta pro vídeo. Eu quero retomar essa discussão aqui sobre o custo de fazer filme, contando uma historinha que, se eu contar direitinho, talvez eu consiga botar uma pulguinha aí atrás da sua orelha. E essa historinha, começa num lugar conhecido como a Hollywood nordestina. Sabia que existe uma Hollywood nordestina? Espera aí que não é assim que escreve, não. É assim.
Foi na cidade paraibana de Cabaceiras que o Alto da Compadecida foi gravado. Mas a história desse lugar com o cinema não começou nos anos 90, não. Mais de 50 filmes foram rodados lá desde a década de 1920, incluindo a clássica adaptação da peça de Ariano Suassuna, mas também Cinema Aspirinas e Urubus, A Pedra do Reino, Entre Irmãs, a novela Cordão Encantado, a série Cangaço Novo e muitas outras produções. A história da cidade com o cinema parece ser motivo de orgulho para a população local, e o fluxo de gravações desde os anos 90, impulsionado pelo Alto da Compadecida, tem tido impacto direto na vida dos moradores. Tanto eu quanto a minha família, por parte de mãe, a gente sempre gosta de participar. Mãe também gosta. Aí a gente sempre tá na figuração de várias produções. E os que não participam, às vezes no começo fica olhando assim meio torto, aí depois começa a gostar, participa. Com 83 anos, seu Zezinho participou de 5 e no Alto da Compadecida era responsável por cuidar dos bichos que apareciam em cena. Aí eu tomava conta do burro do Capitão Antônio Moraes e do resto dos animais. Mas por que essa cidade especificamente? Bom, uma das vantagens de gravar em Cabaceiras é que a região tem um dos menores índices pluviométricos do país, o que significa menos nuvem no céu, mais tempo de claridade durante o dia, mais tempo hábil para filmar. E tem também o fato de que essa cidade já era um sítio histórico antes mesmo dela se tornar essa Hollywood nordestina. Então ela acaba se tornando um cenário perfeito para essas histórias de época que evocam esse Nordeste parado no tempo com aspectos medievais. Um excelente produto de exportação, em especial na era do streaming. Mas com todas essas e muitas outras contradições, o audiovisual movimenta essa cidade, proporciona renda, orgulho, uma nova relação dos moradores com aquele território. Tem muito potencial a ser explorado aqui que poderia beneficiar não só Cabaceiras em si, mas toda a região em volta dela. O problema é que sem uma política de investimentos robustos e estratégicos e principalmente de proteção à população local, tudo isso pode se tornar um grande cavalo de Troia. Imagina, você tem um espaço ali, uma cidade, um território que já tem uma certa estrutura para receber todo tipo de produção de audiovisual de tudo que é lugar do Brasil e do mundo. Você tem séries originais e streamings estrangeiros sendo gravados ali, toda uma movimentação econômica impulsionada por essas gravações. Mas aí o que acontece quando as gravações acabam? Quando essas empresas usam tudo que tá ali e vão embora. De alguns anos pra cá, vários veículos fizeram reportagens sobre Cabaceiras, incluindo o New York Times em dezembro do ano passado. Pode ser coincidência? Pode. Pode ser porque é uma história interessante pra muitos jornalistas, pra muitos veículos, pra muitas pessoas que se interessam por cinema? Sim, tudo isso é verdade. O que também é verdade é que toda essa cobertura midiática tá acontecendo no momento em que o cinema brasileiro tá fazendo bastante barulho lá fora, com a possibilidade de chegar na maior premiação do cinema mundial pelo segundo ano consecutivo. A essa altura a gente já sabe se o filme foi indicado ou não. Quando eu tava gravando eu não sabia. Tudo isso está acontecendo também enquanto se discute uma regulação de streaming que, na prática, entrega todo o nosso audiovisual para meia dúzia de corporações estrangeiras. Então me parece que o caso de Cabaceiras é emblemático. Um pequeno pedaço da história do nosso cinema, que tem chamado a atenção do mundo e que oferece para o Brasil, mais uma vez, uma mesma oportunidade. A gente trata o audiovisual brasileiro como parte de um projeto de país, ou tudo que a gente tem é só paisagem bonita para gringo olhar e levar embora. Agora, por que eu tô contando essa história? Bom, o caso de Cabaceiras me interessa bastante, mas vocês sabem que esse vídeo não é sobre Cabaceiras. O que me fez trazer essa história pra cá é que ela existe porque vários filmes foram gravados nessa mesma cidade. E todos esses filmes só puderam existir porque eles tiveram recursos pra serem produzidos. Alguém botou dinheiro nesses filmes, eles foram exibidos em algumas salas de cinema e deram ou não algum retorno financeiro. Uma cidade se tornou destino turístico, novas fontes de renda se tornaram possibilidade para as pessoas que vivem ali, veículos de mídia brasileiros e estrangeiros escreveram reportagens sobre esse lugar, uma cidade de 5 mil habitantes. E se a pulguinha atrás da minha orelha estiver certa, esse lugar, esse território, pode ser uma peça pequena, mas estratégica, importante, numa grande disputa política sobre hegemonia cultural, mídia e território. Tudo isso por causa de um filme, ou 50 filmes. Com isso em mente, a pergunta que eu trago aqui não é quanto custa um filme, mas qual o valor de um filme. Uma verba para a produção de um vídeo, um filme. Quando a gente ouve falar de orçamento de filme, a informação que quase sempre chega são os números milionários. A gente fica sabendo que o novo filme da franquia Avatar custou 400 milhões de dólares, ou que o novo Jurassic Park custou 265 milhões. Esses são os números que aparecem nas chamadas das notícias. Mesmo obras que não fazem parte de franquias que faturam às vezes bilhões de dólares no mundo inteiro, os valores também são intimidadores. Pelo menos quando comparados ao orçamento que eu tenho disponível para gravar um vídeo como esse aqui na sala da minha casa. A substância custou 17
17,5 milhões de dólares. A Hora do Mal custou 38 milhões. Quer dizer, mesmo um longa-metragem de baixo orçamento, ainda custou alguns milhões de dólares pra ser feito. E só pra gente ter o parâmetro em dinheiro brasileiro, Homem com H custou 18 milhões de reais. O Agente Secreto custou algo em torno de 27 milhões. E estima-se que Ainda Estou Aqui custou alguma coisa em torno de 45 milhões de reais, tá? Esses são os grandes orçamentos do cinema brasileiro, que são baixos quando comparados a Hollywood, mas qual a matemática por trás desses números? A gente precisa entender que um filme, mesmo quando ele sai barato, é uma operação gigantesca. Precisa de dezenas, centenas, milhares de pessoas pra fazer uma palhaçada dessa. E essas pessoas são trabalhadores, são pessoas que estudaram, que se prepararam, que fizeram muitos cursos, que acumularam muitas experiências, muitas expertises. E se elas estão ali trabalhando, elas precisam ser remuneradas, por incrível que pareça. Mas nem é só isso. Essas pessoas também comem, por incrível que pareça. Essa galera que trabalha fazendo filme também precisa se deslocar de um lugar pro outro, de casa pra locação, de uma locação pra outra. Às vezes o deslocamento é uma viagem, ou várias viagens. E se você passa meses numa cidade que fica muito longe de onde você mora, isso gera um custo. O orçamento precisa incluir hospedagem, alimentação e uma caralhada de coisa para uma caralhada de gente durante uma caralhada de dias, semanas, meses e até anos. Para manter dezenas, centenas de pessoas trabalhando, você precisa de estrutura, eletricidade, comida, banheiro, transporte, saúde, seguro. Além disso, um filme demora muitos meses para ser pensado antes mesmo da câmera começar a gravar pela primeira vez. Tem roteiro que demora anos para ficar pronto, tem pesquisa, tem uma série de etapas invisíveis além da parte de escrever palavras num documento. Todo esse tempo dedicado ao mesmo projeto é tempo de trabalho que, surpresa, precisa ser remunerado. E em muitos casos nem é remunerado, porque quem trabalha com criação sabe muito bem que tem uma boa parte aí do processo criativo que não é contabilizada como trabalho. Mas eu não vou nem entrar nessa. Porque o que interessa pro que a gente tá discutindo aqui é que cada dia de filmagem é uma diária de equipe, equipamentos, locação, transporte, comida, energia, impostos, autorizações, uma caralhada de coisa. E eu tô agrupando várias coisas aí. Se a gente for desmembrar cada um desses itens, eu ia ficar listando um monte de coisa. Porque a gente tá falando de câmera, lente, luz, som, gerador, HD externo, computador, software, sem falar no fator de risco. Todo orçamento precisa considerar que alguma coisa pode dar errado, e tudo pode dar errado. Seja a chuva numa diária externa que precisava ser rodada num dia de sol, seja um equipamento que quebrou ou alguém que ficou doente. Pessoas ficam doentes. Você sabia? Parte desse orçamento vai para os diretores, produtores, roteiristas, contra-regras, maquiadores e tudo mais. Mas vai também para eletricistas, copeiros, cozinheiros, equipe jurídica, técnicos de ar-condicionado e muitos profissionais de muitas áreas que também são responsáveis por fazer o filme acontecer. É difícil pra quem não trabalha na área imaginar o impacto que tudo isso tem no orçamento de um projeto. Um longa-metragem de baixo orçamento no Brasil custa algo em torno de alguns milhões de reais. Talvez eu esteja sendo otimista, mas vamos partir desse número aí. Alguns poucos milhões de reais. Parece muito dinheiro quando comparado ao orçamento mensal de uma casa, por exemplo, e é muito dinheiro, mas é preciso imaginar esse valor distribuído pra muita gente, muitos recursos, num intervalo de tempo muito grande, e no caso do Brasil, sem a garantia de que vai ter trabalho de novo no ano que vem. Isso num cenário brasileiro, num cenário sucateado, que é muito diferente do contexto de Hollywood. Quando a gente fala em Hollywood, nesses orçamentos exorbitantes, com muitos efeitos especiais, com muitas cabeças flutuantes de celebridades em cartazes, a gente tá falando de escopos gigantescos distribuídos em múltiplas empresas, múltiplas corporações, espalhadas em muitas partes do mundo. A gente tá falando de uma operação industrial transnacional de larguíssima escala, que envolve inclusive disputas geopolíticas e, claro, diferentes sabores de colonialismo, concentração de renda e divisão internacional de trabalho. Não parece, mas é circulação de mercadoria em escala global. E já que a gente tocou nesse assunto, o primeiro longa-metragem que custou $1 milhão foi o filme mudo e erótico chamado Foolish Wives, de 1922. Ou pelo menos foi o que o marketing do filme divulgou. É difícil saber se esse número é real mesmo, porque outros filmes também disputam esse lugar na história do audiovisual. O que se sabe é que foi entre os anos 1910 e 1920 que as salas de cinema começaram a exibir filmes com orçamentos multimilionários, tipo Intolerância, de 1916, Ben-Hur, de 1925 e Asas, de 1927. Todas essas obras custaram pelo menos $2 milhões. Lembrando que a gente tá falando do câmbio da época, né? Então se a gente fosse converter pros números de hoje, a gente chega na bagatela de uma caralhada de bucetilhões de dólares. Mas não era só nos Estados Unidos que esses números estavam crescendo, não. A gente vai ver movimentações nesse sentido na União Soviética, na Alemanha, na Itália e por aí vai. Tudo isso no contexto de turbulências políticas, disputas por hegemonia política e cultural e ascensão de narrativas nacionalistas, se é
é que você me entende. O cinema era a grande mídia de massas desse período, a grande novidade em termos de comunicação e um dos principais instrumentos de propaganda política e militar. Então não é coincidência que boa parte desses grandes saltos de orçamento acontecem junto com momentos históricos interessantes, tipo a Grande Depressão, as duas grandes guerras, a Guerra Fria e Gretchen no Planeta Xuxa. Mas para reforçar melhor a discussão que eu quero trazer nesse vídeo aqui, tem um exemplo que eu acho bem pertinente. Red, you go. Where shall I go? What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. Na época do seu lançamento, em 1939, E o Vento Levou foi uma das superproduções mais caras, custando algo entre 3 e 4 milhões de dólares, mais que o dobro do orçamento médio de um filme produzido no mesmo período. Lembrando que convertendo esses números pro câmbio de hoje, a gente chega em uma caralhada de bucetilhões. E é claro que o filme foi um mega sucesso, faturou 400 milhões em bilheteria, entrou pra história do cinema mundial, é considerado um dos grandes clássicos e tudo mais, então esse investimento se justifica porque ele deu retorno. Mas E o Vento Levou não é só um filme espetáculo que rendeu muito dinheiro. A gente tá falando de uma obra multimilionária que se passa durante a Guerra Civil Americana e que é contada pelo ponto de vista de uma família latifundiária do sul dos Estados Unidos, se é que você me entende. Em 2020, no contexto dos protestos do Black Lives Matter, E o Vento Levou foi retirado do catálogo da HBO Max por causa das problemáticas raciais presentes na obra. Essas críticas não brotaram de uma hora pra outra em 2020. Elas sempre existiram, mas 6 anos atrás, por um breve momento, grandes veículos de mídia decidiram dar 5 minutos de atenção pra elas. All we've got is cotton and slaves and arrogance. E o Vento Levou sempre foi criticado por corroborar narrativas falaciosas sobre a Guerra Civil Americana, por romantizar a escravidão e, em muitos sentidos, por legitimar discursivamente as leis de segregação racial que estavam em prática na época do lançamento do filme em algumas regiões dos Estados Unidos. Take a good look, my dear. You can tell your grandchildren how you watched the old South disappear one night. Se essa decisão de remover o filme do catálogo ali em 2020 estava certa, se essa decisão realmente era a melhor possível ali naquele contexto, é assunto para outro vídeo. Mas caso você esteja curioso, o filme tá lá disponível para você assistir se você quiser. Eu chequei. O que interessa pra gente aqui é que E o Vento Levou, assim como muitos outros filmes, não é só um entretenimento massificado que custou muito dinheiro. Assim como muitos outros filmes, ele também é parte de um mito fundacional de uma nação e também uma espécie de monumento que celebra a própria indústria de cinema desse mesmo país. Tem muito mais em jogo do que o custo de produção, o preço dos ingressos e o retorno financeiro para os investidores. E isso é verdade para muitos outros filmes durante toda a história do cinema. Como eu disse antes, a gente está falando de uma operação industrial transnacional de larguíssima escala e de circulação de mercadoria a nível global. Mas para explicar melhor esse ponto, vamos para os dias de hoje. Vamos falar da Netflix. It's complicated. Desde que a franquia Knives Out estreou em 2019 e o detetive Benoit Blanc se tornou parte das nossas vidas, de repente, tudo ficou melhor. Exceto por tudo que aconteceu e vem acontecendo desde então. Mas o que eu tô falando é que toda vez que sai um filme novo de Knives Out, eu fico feliz. Não só porque eu gosto e porque tudo isso aqui é extremamente LGBT, mas porque é legal ver uma história original, com personagens originais, que, claro, requenta um gênero que tem uma longa trajetória na literatura e no cinema, mas que traz ele pra gente com o afeto de um diretor que gosta de fazer filme, que gosta de contar história, que gosta de fazer cinema. O terceiro filme estreou agora em 2025. Wake Up Dead Man, ou Vivo ou Morto em português, foi bastante elogiado pela crítica e por mim também, porque eu adoro. E o motivo de eu ter trazido esse assunto aqui é que a gente tá falando de um filme original, que estreou direto no streaming, que em muitos sentidos foge um pouco do tipo de filme que costuma estrear em streaming e que custou 40 milhões de dólares. Um orçamento que não é exorbitante em termos de Hollywood, mas é bem generoso. E tem uma história bem interessante por trás disso. Knives Out, ou Entre Facas e Segredos, filme de 2019 que deu origem à franquia, não era um original Netflix. Ele estreou nos cinemas e 2 anos depois, em 2021, a plataforma de streaming comprou os direitos para 2 sequências. Glass Onion, que estreou em 2022, e Wake Up Dead Man, de 2025. E essa compra custou uma bagatela de 450 milhões de dólares. Algo em torno disso. Esse valor parece estranho pra você? Porque sim, pra gente ter um contexto, 450 milhões de dólares é mais que o orçamento do terceiro Avatar. Tipo, Avatar. Tudo bem, são 450 milhões de dólares por 2 filmes, beleza. Mas ainda assim, o mesmo orçamento
de Avatar. Qual que é a estratégia de uma transação como essa? Você gasta 450 milhões de dólares pra ganhar alguns novos milhões de assinantes globalmente? Essa conta faz sentido? Essa conversão acontece? Qual a matemática por trás desses números? Eu não tenho uma resposta definitiva ou nenhuma informação privilegiada, mas eu tenho insights. E aí você precisa entender que tem um contexto maior do que essa transação. A Netflix, enquanto corporação, entende as salas de cinema como um concorrente que precisa ser eliminado. O único motivo pelo qual alguns originais Netflix ainda são exibidos em telas grandes é que as premiações de prestígios demandam uma janela mínima de cinema para que esses filmes sejam indicados. E sabe Deus até quando essa exigência ainda vai ter condições de existir. A ideia de acabar com as salas de cinema é uma das filosofias que está por trás da compra da Warner, dos estúdios que fazem parte da Warner, do parque exibidor que faz parte da Warner ainda. E nada disso é segredo ou conspiração, porque o próprio CEO da Netflix fala abertamente sobre essa estratégia. A ideia é acabar com as salas de cinema, colonizar o audiovisual e continuar expandindo esse domínio para outras áreas de mídia, para tecnologia e muito mais. Quer dizer, ok, ele não falou exatamente isso, mas é assim que funciona, é assim que tem funcionado. Aliás, só elaborando um pouco melhor sobre isso, enquanto a gente estava finalizando esse vídeo aqui que você está assistindo, saiu uma notícia sobre um acordo entre a Netflix e a Sony que envolve justamente a questão da janela de exibição. E a notícia diz o seguinte: por meio dessa parceria, o serviço de streaming terá pela primeira vez no mundo uma janela de exibição exclusiva em plataformas ou canais pay-per-view para os filmes da Sony após o lançamento no cinema e o subsequente lançamento para entretenimento doméstico. O acordo também inclui uma seleção de filmes e séries do catálogo da Sony. Então o que a gente está assistindo acontecer ao vivo não é simplesmente o fim das salas de cinema ou o fim do mercado exibidor, é o aumento acelerado da concentração do mercado distribuidor como um todo, e uma fatia enorme desse mercado gigantesco indo para cada vez menos empresas. Tudo isso na mesma semana que Donald Trump comprou $1 milhão em títulos da Netflix e da Warner. Ou seja, em meio a tantas turbulências, uma outra desgraça. Então quando a Netflix compra uma franquia que veio do cinema, que foi um sucesso de bilheteria, que faturou $300 milhões com um orçamento de 40 milhões e transforma ela num produto de streaming, ela tá comprando um asset de mercado de um setor concorrente. Ela tá tirando da concorrência um asset valioso, um asset raro, um filme original que foi um sucesso de bilheteria. É isso que justifica um investimento tão alto. Mas não sou eu que tô falando isso não. O jornalista Sonny Bunch colocou da seguinte forma: esse acordo só faz sentido quando visto por um único ângulo, o de privar estúdios rivais e salas de cinema de um sucesso praticamente garantido. Você não paga $235 milhões pelo direito de produzir a continuação de um filme que custou 40 milhões, achando que isso vai gerar 8 milhões de novos assinantes. Você faz isso para arrancar uma perna do ecossistema exibidor, do mesmo modo que a Netflix fez ao pagar valores inflados por filmes de temporada de prêmios, valores inflados para astros de ação como Dwayne Johnson e Ryan Reynolds, e ao pagar valores inflados por nomes da comédia como Adam Sandler. Então a ideia aqui não é investir muito dinheiro porque você vai ter um retorno garantido em bilheteria, em novos assinantes ou em inserções publicitárias. Isso é uma parte. O que está em jogo mesmo, no contexto de circulação de mercadoria em escala global, é assegurar e expandir o domínio de uma indústria. Lembra? Crescimento exponencial infinito. O que está em jogo aqui, a ordem do dia, é aniquilar a concorrência, é garantir generosos benefícios fiscais, é explorar a mão de obra barata em países com regulação frouxa e leis trabalhistas flexíveis, e muitas outras desgraças. E falando em regulação frouxa, aqui no Brasil o debate sobre regulação de streaming está totalmente dominado pelo lobby das plataformas. Mas não é só a Netflix, Prime ou HBO. Quem está investindo bastante em inviabilizar qualquer tipo de regulação são as plataformas de conteúdo gerados por usuários, YouTube e TikTok, principalmente, que não querem ser enquadrados no projeto de lei. Embora os serviços por assinatura Netflix à frente tenham levado quase toda a fama, existe uma oposição enorme à regulação que é feita pelas Big Techs. YouTube, TikTok e as redes da Meta argumentam que ofertam conteúdo gerado pelos próprios usuários. O argumento dessas empresas é que, em tese, elas são muito diferentes de plataformas de streaming ou de emissoras de TV. É uma coisa totalmente diferente. Não, essa lei não enquadra a gente de jeito nenhum. Mas veja, o próprio YouTube investe bastante na estratégia de dizer que é a nova TV. Lembra em 2024, quando eles dispararam pra imprensa que eram mais assistidos que a Globo? Com números apurados por eles mesmos? E que depois a Globo foi lá e desmentiu? Lembra como cada vez mais a gente tá vendo programação linear e uma caralhada de anúncio? Lembra que a partir de 2029 o YouTube vai ter o direito de transmitir a cerimônia do Oscar? A gente vai assistir o Oscar direto pelo YouTube? Parece que essas plataformas querem muito ser TV, ter a aura de TV em todos os aspectos, menos na hora de cumprir obrigações legais. Todo esse debate, como eu disse, tem a ver com circulação de mercadoria em escala global?
Mas não é só isso. As empresas de mídia e as empresas de tecnologia, as Big Techs, estão cada vez mais virando tudo uma coisa só. Netflix tá pra comprar a Warner, quase todas as outras plataformas de streaming estão atreladas a alguma emissora de TV. As Big Techs estão há muitos anos investindo em streaming, em exibir filmes, em se tornarem os lugares onde a gente se informa, onde a gente assiste entretenimento, onde a gente assiste TV. Então tudo isso tem muito a ver com as Big Techs, com o extrativismo de dados, tem a ver com a água que abastece data center em área de seca no Ceará, tem a ver com extração de lítio no Chile para fazer bateria de celular, tem a ver com disputa por terra, tem a ver com hegemonia política e cultural, tem a ver com o ecossistema de mídia, de comunicação, de informação, tem a ver com as eleições desse ano e com o cenário político nos próximos 20, 30, 50 anos. E aí quando a gente insere o Brasil nesse contexto de disputas políticas com corporações estrangeiras desse tamanho, dessa magnitude, dispostas a gastar quantias milionárias para aniquilar a concorrência, para angariar todo tipo de benefício fiscal e monopolizar recursos naturais, será que fazer filme independente é tão caro assim? Será que é tão desimportante assim? E o que se ganha de volta ao se investir em cinema independente e em comunicação popular, verdadeiramente popular? Qual o retorno possível para um país ao se descentralizar a produção de audiovisual e, por extensão, a mídia, os meios de comunicação, ao se permitir que se faça filmes sem a chancela de corporações estrangeiras ou de veículos de mídia ligados a latifundiários? Quando você permite, quando você garante que uma cidade no interior da Paraíba tenha um museu de cinema, que ela tenha vários centros culturais dedicados ao cinema, espaços de orgulho, espaço que geram emprego, beleza, mas que também transformam a relação daquelas pessoas com aquele lugar. Quando você garante que as pessoas daquela localidade, se assim elas quiserem, vivam de cinema enquanto mantêm os seus legados e as suas histórias vivos. Quando você dá condições para que diferentes pessoas, diferentes regiões, diferentes raças, diferentes gêneros, em diferentes localidades possam fazer seus filmes e que esses filmes sejam vistos por essas pessoas. E que através desses filmes, essas pessoas que vivem ali naqueles territórios possam fortalecer suas relações com esses lugares. É para isso que serve, ou é para isso que deveria servir a política pública, para permitir que as comunidades possam existir, possam viver de forma plena, sem a chancela de uma grande corporação, ou sem uma grande corporação explorando todos os recursos ali daquele lugar. Ou pelo menos é assim que eu vejo. Porque debater mídia, debater audiovisual, debater cultura, também é um debate sobre autodeterminação dos povos. Também é um debate sobre democratizar a comunicação. De democracia no sentido real mesmo, sabe? Não é uma questão apenas de gerar emprego, embora isso também seja parte da conversa. Não é uma questão de que o Brasil, que os diferentes Brasis se vejam na tela, embora isso também seja parte da conversa. É sobre como a cultura, o audiovisual, a mídia, o cinema são setores estratégicos na disputa geopolítica global e também uma forma de proteger os ecossistemas locais, para que essas pessoas que habitam esses diferentes lugares, esses lugares que são diversos, que têm culturas próprias, consigam sobreviver nesse contexto de disputas violentas por hegemonia global. Parece clichê usar essa palavra, mas preservar o audiovisual independente, preservar um ecossistema de comunicação independente é também uma forma de resistência. Mas não é resistência no sentido abstrato. Não é resistência no sentido Manuela Dias. É resistência estratégica mesmo. E essa resistência real, estratégica, ela pode até parecer cara, mas o valor dela é imensurável.
falando em produção audiovisual independente, este canal é mantido através de financiamento coletivo. E vocêzinho aí que tá aí assistindo, você pode ajudar na manutenção desse canal. Você pode ajudar esse tipo de debate a continuar acontecendo. E o jeito mais eficaz de manter esse canal funcionando é indo lá no Apoia-se e deixar a sua contribuição. Você pode deixar um valor lá mensal, você pode escolher lá o valor que mais te agrada e ajudar a manter esse espaço aqui funcionando. Se não for o seu momento agora, se você não tiver condições de fazer isso agora, eu super entendo. Eu entendo perfeitamente. Sou uma pessoa super compreensiva. Uma outra coisa que você pode fazer é engajar com esse vídeo, deixar o seu like, hypar, deixar um comentário. É super importante deixar um comentário, divulgar esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Manda pra sua mãe, manda pros seus tios. Ah, mas meu tio é bolsonarista, ele vai odiar o vídeo. Manda pra ele. Manda ele vir aqui, assistir o vídeo e me xingar. Pode me xingar. Eu autorizo. E eu acho que é isso que eu tenho a dizer por hoje. Até o próximo vídeo.